Boa tarde, meninas. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou aqui próximo a um ventiladorzinho que está muito quente, mas dá para ouvir, né? Então tá bom. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Estou me sentindo muito honrada em poder falar para vocês, poder, sim, expor um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo desses anos, tanto como mãe, como serva de Deus também. E como profissional, né, na minha área. Eu sou esposa de pastor, meu marido atualmente estamos na Secretaria da União Nordeste Brasileira, moramos aqui em Recife, faz 3 meses que estamos aqui, então estamos ainda em fase de adaptação. Minha mudança sofreu um acidente, né, no caminho, o caminhão tombou, não sei quantas souberam, então a gente perdeu bastante coisa ao longo do caminho, muita coisa acabou ficando para trás, mas o principal e o mais importante que aconteceu foi que um irmão que acabou presenciando tudo ali, era um ex-adventista, e os nossos caminhoneiros acabaram tendo que ir para a casa dele, eles levaram o irmão na igreja, fizeram um estudo bíblico, porque a mudança ficou na casa dele por um tempinho considerável, e ele decidiu voltar para Jesus, ele estava até nos conflitos dele com Cristo, né? E ele pediu a Deus um sinal, e Deus usou a nossa mudança como sinal das orações dele. Mas nessa vida a gente não leva nada, né? Só as estrelas que a gente vai ter na nossa coroa, né? Então tá tudo certo. A gente está aqui ainda se adaptando, começamos a comprar uma coisinha ou outra, então estamos aqui nas gambiarras da vida. Mas enfim, sou mãe de 2 meninas, uma faz 3 agora em maio, a outra acabou de fazer 8 em abril, e sou formada, graduada em pedagogia, e aí eu me graduei, trabalhei na área um bom tempo como professora da escola adventista. Depois nós acabamos indo para o NASP, ali eu fiz 2 graduações, uma em psicopedagogia, uma em aconselhamento familiar, e recentemente eu terminei uma pós em terapia familiar sistêmica. Como eu não tenho condições de fazer uma outra graduação também, né, porque as crianças são muito pequenas, aí eu vou estudando essas pós-graduação, linkando com o que a gente vai vivendo, né, no dia a dia, com o espírito de profecia também, e assim a gente vai levando a vida. Mas é uma honra poder compartilhar aqui com vocês, conhecê-las um pouquinho mais de perto também. Eu espero que esse estudo seja uma bênção, tanto para vocês quanto tem sido para mim também, viu? Nadima, foi uma alegria muito grande poder receber esse convite. Essa aula, ela faz parte de um projeto que eu estou montando, um projeto pessoal, quem sabe futuro, né? De uma escola aí para mães também, mães, né, da nossa igreja ou não, aquelas que quiserem participar, mas é um projeto que estava bem engavetado. E aí, quando veio a oportunidade, eu falei, nossa, será que não é um sinal para eu começar a falar? Então, vamos lá, né? Fiquem à vontade para perguntar também, tá? E é isso. Se quiserem saber mais alguma coisa, vocês perguntam, porque eu acho que o que eu estou lembrando é isso. Hoje eu estou sem rede de apoio, marido, como ele está viajando, as meninas, então, não estão dormindo, estão brincando ali fora, e uma só está dormindo, então pode ser que ela acorde a qualquer momento, então pode ser que em algum momento eu tenha que pedir uma licencinha, tá bom? Nádia, você consegue colocar para mim a apresentação? Obrigada. Enquanto a Nádia coloca, eu vou explicar um pouquinho. Esse tema fala sobre obediência e tudo o que está envolvido no obedecer. Muitas vezes a gente acha que a obediência, ela é só, ou a desobediência, né? Ela é só um comportamento isolado. E a gente foca tanto naquele comportamento que está desequilibrando a nossa casa, a nossa mente, os nossos dias, que a gente não consegue olhar para tudo que está ao redor desse comportamento. Okay? Então, a minha fala ela tem 3 partes. A parte inicial eu vou dizer um pouquinho de tudo que envolve, né, tudo que interfere direta e indiretamente o comportamento de uma criança, e também dá para se aplicar para a vida adulta, né?
A gente, quando está num ambiente como, por exemplo, um trabalho que é muito estressante, que tem muita cobrança, muita puxação de tapete, aquilo afeta, de certa forma, o nosso comportamento. A gente começa a ter uma crise de ansiedade, a gente já começa a olhar para o que está para a nossa vida como um todo de uma forma um pouquinho diferente do que quando a gente olhava antes desse ambiente se tornar tão tóxico. Então, para uma criança, também é assim. O ambiente que ela está, os ambientes nos quais ela transita, em especial a família, também vai afetar o comportamento dela. Então, pode passar. A gente vai começar, vou falar um panorama geral já nesse segundo slide, e aí depois eu falo um pouquinho do vínculo e depois um pouquinho de como o cérebro aprende. E tem um negócio aqui, estou aqui 2 vezes para fixar. Tá, entendi. Eu tô sem o marido aqui, que ele que é entendido das tecnologias, então a gente vai, né, tentando. Bom, nessa primeira tela, deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui maior. Nessa primeira tela, então, eu coloquei para vocês tudo ali no centro está escrito, né? Comportamento da criança. E tudo que pode interferir nesse comportamento. Temos o sistema familiar ali de verdinho, os estágios da vida e as mudanças que são naturais ou normativas e não normativas, na verdade. Então, o comportamento é sempre uma reação ao ecossistema, como eu disse para vocês no início, né? Então, a família, a gente chama, na terapia familiar sistêmica, a gente olha para a família como um todo. A gente não olha só para um indivíduo de forma isolada. A gente vai olhar sempre para esse indivíduo, mas no contexto da família. Então, a gente olha o todo. E esse todo, a gente vê que a família é um sistema, por quê? Porque eles não conseguem existir, eles não conseguem se comportar de forma interdependente, ou melhor, de forma independente. Eles são interdependentes, um vai afetando o outro. Então, aquela máxima quando dizem, né, que a mãe, quando acorda virada, ela afeta todo o ambiente, isso é muito verdade. O pai é a mesma coisa. Se ele começa a trazer muito o serviço para dentro de casa, todos aqueles problemas com os quais ele está lidando fora de casa começam a interferir muito, e ao invés de ele estar ali de cabeça, de forma inteira, né, presente dentro de casa, isso vai afetar o relacionamento dele com a esposa, isso vai afetar o relacionamento dele com os filhos, porque ele vai estar com o filho, mas vai estar no celular, vai estar com o filho, mas vai estar com a cabeça longe. E a gente que é adulto percebe, a criança também percebe. A minha filha de 3 anos, ela tem mania de falar assim, mamãe, quando ela tá falando comigo e de repente eu tô com a cabeça muito cheia, pensando em tudo que eu tenho que fazer, né, dar conta, aí ela fala assim, mamãe, olha no meu olho. Mamãe, olha para mim e olha no meu olho. Em outras palavras, mamãe, presta atenção em mim, eu tô falando com você, né? Ou seja, ela tá percebendo que eu não tô ali por inteiro, que ela não tá sendo, eu não tô dando tanta importância para o que ela tá falando. Então, não tem como a gente existir de forma independente. O comportamento de cada um vai afetar o outro, ok? Estágios da vida, a gente vai ver que a vida ela passa por vários estágios, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E as mudanças, que nós, até como esposa de pastor, passamos por muitas, não somente nós, mas outras pessoas também, né? Mas a gente acaba passando por um pouco mais de mudanças de localização, vamos dizer assim. Não tem, agora eu não lembro nenhum termo, vamos deixar assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pode. Então, aqui, ó. Nesse primeiro slide, a gente vai ver que tudo tem seu tempo determinado. E que se a gente tiver isso de forma muito clara na nossa cabeça, isso diminui muito a nossa ansiedade com relação ao futuro e também ao presente, né? E que dá tempo da gente mudar e alterar muitas coisas. Só não dá tempo quando morre. Aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto está vivo, dá para a gente ir e se reajustando e aprendendo, desaprendendo o que precisa, né? Então, tudo tem seu tempo. Pode passar, Nadine. Vamos lá. Então, a evolução da parentalidade. Gente, muitas vezes a gente fica focado, deixa eu pegar minha colinha aqui, apenas no comportamento da criança, certo?
Mas essa criança, ela faz parte de um todo, como eu disse. E a gente passa, como ser humano, por um ciclo. E o nosso ciclo, ele vem. Coloquei aqui já da parte da gestação, mas eu vou começar um pouquinho antes. Quando a gente, bem antes da gente casar, a gente tem um papel na sociedade. E o nosso principal papel é qual? O de filho. A gente é filho da nossa família, filho do nosso pai, filho da nossa mãe. E quando a gente é filho, muitas vezes a gente não carrega tantas responsabilidades assim. A gente muitas vezes não tem que pagar as contas de casa junto com os pais, né? A gente olha mais para a gente tem essa liberdade de se preocupar mais com a gente. Essa é uma fase da vida. A partir do momento que a gente casa, a gente assume outras responsabilidades, certo? E assumindo essas novas responsabilidades, a gente assume também um novo papel. E aí vem a formação de uma família, já no casamento, já começa ali uma nova família. Se eu começo dentro de um casamento sem fazer as mudanças necessárias que eu preciso fazer, tanto psicologicamente quanto de impor limites na minha família, entende? Tem muita mãe que fica interferindo ainda, né? Muito pai que quer ficar interferindo na vida do casal, depois que essa filha ou esse filho saem de casa. Então, ali já começam alguns rompimentos e algumas mudanças de paradigmas que são necessárias para a gente poder evoluir e crescer e ir subindo um degrau de cada vez nas estações da vida. Aqui eu foquei mais na parte de parentalidade, no nosso desenvolvimento como pais. Então, a primeira, formação da gravidez ali. A gente idealiza os pais que a gente vai querer ser. Ah, eu vou ser assim quando chegar. Eu até falei na palestra anterior, né? Quando minha filha nascer, eu não vou tirar nada do rack, eu vou deixar tudo lá. Eu quero vê-la ela colocar a mão lá. Eu quero vê-la tirar um negocinho. Não, porque aqui a regra vai funcionar. Aí a criança nasce. Aí você tem que pagar o fogo do arroz que está queimando, você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, e a criança está lá aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar, mexendo em tudo. E aí, como diz a minha mãe, né, cospe pro alto e vai caindo tudo na testa da gente, né? E aqui a gente idealiza. E muitas vezes, quando a gente idealiza e não acontece do jeito que a gente tanto idealizou, vem o que? As frustrações, vem o desânimo, muitas vezes vem o desespero, não é? E você fica ali desestabilizada. E você começa a fazer inúmeros questionamentos. Inúmeros questionamentos. Ai, e se esse vínculo conjugal. Não, deixa essa parte para depois. Enfim, aí vem aquela frustração da vida, que não está de acordo com a nossa idealização da gestação, ou mesmo quando você tem o sonho de ser mãe. Aqui cabe bem esse exemplo que eu vou dar. E a gestação, você sonhou aquele barrigão lindo e tal, e aí você engravida. E a sua gestação, você vomita os 9 meses. E tudo aquilo que parecia ser lindo e maravilhoso na sua idealização é completamente diferente. Isso mexe muito com a nossa cabeça. Então, por isso que a gente precisa sempre idealizar, mexer, né? É saudável a gente sonhar, mas também sempre trabalhar com a realidade. Bom, eu idealizei isso, não foi o que deu certo. Como que eu posso viver diante da minha realidade agora da melhor forma? Entende? Idealização dos 2 anos. Aqui, do 0 aos 2 anos, pode até vir um pouco antes também, né? A gente tem um choque entre o bebê ideal e o bebê real, que é aquilo que eu falei. Ah, eu vou criar meu filho de um jeito, ou meu filho vai vir saudável. E aí ele vem saudável, mas ele vem com algumas particularidades, né? Vem com uma síndrome de Down, ele vem talvez com uma neurodivergência, né? Vem do jeitinho especial dele, mas não foi de repente aquilo que você idealizou, e vem um choque, e esse choque ele desestabiliza muito a gente. É como se tirasse o nosso chão. E a gente muitas vezes não tem como se preparar integralmente para isso. Porque só quando a gente está vivendo que a gente sabe como é que a gente vai reagir. Não tem como a gente prever como a gente vai reagir a essas mudanças da vida, né? Então, aqui nessa fase vem também quais são as minhas prioridades, né? Agora, diante do real e o ideal,
como que fica a Natália nessa nova fase da vida? Como que eu vou olhar para mim? Porque eu preciso olhar para o outro, mas eu também preciso olhar para mim, certo? Preciso ter esse cuidado comigo, porque se eu não cuidar de mim, eu automaticamente também não vou estar dando um bom, não vou conseguir modelar muito bem quem está ao meu redor, certo? Eu vou estar interferindo na vida deles. Autoridade. Terceiro aqui, dos 2 aos 5 anos, aquele teste dos limites, até onde eu vou, não vou. Aqui também começa antes, viu? Pode começar antes. Isso aqui é só um panorama assim bem geral, bem superficial, essas idades assim. Aqui a gente entra o equilíbrio do amor, equilibrando, né? O amor e as regras. O desafio de você também não se permitir errar. Meninas, eu falo assim, baseado na minha experiência também. Como a gente que é mãe, a gente não quer errar. A gente não se admite errar. A gente não quer ter espaço para errar. Errar para a gente na educação dos nossos filhos, lógico, para a mãe que ela tem, sabe, né, conhece o espírito de profecia, conhece a palavra de Deus, sabe o tamanho dessa responsabilidade. Um erro para a gente pesa muito. Pesa muito. E a gente precisa ter clareza de que a gente vai errar. Só que a gente precisa ter também a clareza de que a gente não precisa ficar errando sempre na mesma coisa eternamente. A gente pode cometer erros diferentes e que a gente não vai ser a gente não precisa se considerar uma péssima mãe porque a gente errou, pecou num lado ou pecou num outro, sabe? A gente precisa sempre buscar esse equilíbrio. E quem vai dar é sempre o Espírito Santo e a palavra do Senhor. Então, próxima, explicações dos 13, né, dos 5 aos 13 anos. Aqui, a criança ela começa a expandir o mundo dela, ela começa a ter contato com muitas coisas, em especial ali a partir dos 10 anos, até 9, né? Dos 9 anos a criança já começa. E aquela criança que vai para a escola muito cedo, então, aí ela já tem contato com com o mundo, de uma certa forma, né? E aqui vem de forma tem que ficar muito claro os valores que a gente quer transmitir, aquilo que é imprescindível, aquilo que é base. E isso também vem para a gente, o autoconceito, eu coloquei aqui. O que seria esse autoconceito, né? É como a gente, deixa eu ver uma forma bem simples assim de colocar, é como a gente vai conceituando a gente diante dessa criança, como a gente vai olhando para a gente diante dessa criança e como a gente vai fazer essa criança olhar para si. A forma como a gente reage à desobediência, à obediência dela, também vai treinar a forma como ela vai olhar para ela, a forma como ela vai olhar para o mundo, a forma como ela vai lidar com os erros dela, a forma como ela vai lidar com aquele que é hierarquicamente superior a ela. Entende? Aqui tudo isso fica muito mais claro. Por quê? Porque a partir dos 6, 7 anos, ela começa a ter a parte da razão um pouquinho mais desenvolvida. Começa a ficar mais clara essa parte da razão, segundo Piaget, né? E o quinto aqui é a interdependência, que é a adolescência. E aqui a gente precisa redefinir os limites, porque aqueles limites, aquelas regras que a gente colocou lá nos 2 anos, no aninho, nos 3 aninhos, já não dá para ser aplicado todas aqui. E aqui na adolescência, eles precisam de muito diálogo. E é interessante a gente falar que o adolescente, ele precisa muito do diálogo, por quê? Porque ele agora, além dele ter uma autocrítica, e ele precisa testar essa autocrítica na gente, no sentido de saber se o que ele está pensando de forma assim, aquilo que ele está pensando é válido, é correto ou não é, e é na gente que ele vai ter esse retorno para ele poder confrontar o mundo. E também para ele poder olhar para si de forma equilibrada, tá? Aqui a gente precisa ter muita conversa sobre o corpo da criança mesmo, desse adolescente, porque isso vai ser muito questionado, a aparência dele vai ser muito questionada, sabe? A forma como ele se comunica vai ser muito questionado, porque tem muito, na escola a gente vê muito, nossa, mas você fala aí xinga, né? Compara, faz comparações. Ah, mas o seu jeito de andar. Nossa, mas você é muito magra. Ah, você é muito cabeluda. Ah, não sei o que lá. Isso aparece de forma muito clara,
muito veemente, assim, sabe? Na adolescência. Então, esse diálogo que a criança, que esse adolescente precisa ter com a família, ele é muito importante nessa fase, muito importante. E aí, cada fase dessa, gente, que a gente vai passando, exige da gente uma nova mãe. Porque quando a gente acha, não, nessa fase eu aprendi, agora eu estou dominando, eles, puf, troca de fase. E vai trocando de fase. E aí você precisa se reformular, você precisa se refazer, porque agora é uma nova, entre aspas, né? É uma nova criança que está ali, com novos dilemas. E então é sempre uma mudança. E aí cada transição traz a dor e a maturação. É na dor que a gente amadurece. Então a gente tem a escolha, né? De cantar enquanto choramos ou de lamentar enquanto choramos. É igual a gente pode fazer que nem Paulo e Silas, como eu comentei, que resolveram cantar na prisão, ou a gente pode só reclamar, e reclamar, e reclamar. E aí, quando eu falo de reclamação, isso eu vou colocar aqui, depois eu repito novamente, se for necessário. Muitas vezes a gente escolhe ficar em casa, para a mulher que escolhe ficar em casa, ela escolhe ficar em casa, mas ela passa para os filhos que ficar em casa é um sacrifício tremendo e traz para ela mais desgosto do que gozo. Infelizmente, porque tem tanta mulher que se perde nesse processo de ficar em casa, porque muitas de nós fomos construídas no sentido de que o nosso valor, ele está naquilo que produzimos para fora da nossa casa e não para dentro do nosso lar. Então, a gente é ensinada a ser uma boa profissional, a gente é ensinada a produzir, a ter reconhecimento e fazer desse reconhecimento o nosso valor, sabe? Desse reconhecimento de fora. E muitas vezes a mulher que escolhe ficar em casa, ela não vai ter esse reconhecimento. Ela não vai ver o fruto do seu trabalho de forma imediata. E isso traz para a gente não é um abalo, mas é um abalo na nossa identidade. Isso mexe com a nossa identidade. Entende? E aí, se a gente não está bem, não está segura dessa nossa identidade, desse propósito que é escolhido para ficar em casa, que eu estou ficando em casa, porque eu tenho o propósito de que isso é o melhor para minha família, eu educar meus filhos nessa direção. Isso vai afetar as nossas crianças. Por quê? Porque essa mãe em casa reclamando dia e noite, olhando para tudo, essa casa não tem fim, essa criança não obedece. Eu falo o dia inteiro, mas só obedece quando eu grito. Aí o marido chega, aí ela, muitas vezes, né? Depois eu vou falar essa parte. Mas que mensagem essa criança tá vendo? Poxa, coitada da minha mãe. A minha mãe não tem tempo nem de ficar com ela. Eu acho que a minha mãe nem queria estar aqui. Entende? E aí, o que a gente passa? Por isso que uma geração de mulheres se formou com aversão a ficar em casa para cuidar dos filhos. Tem muitas mulheres que têm condições de ficar em casa, condições financeiras, eu estou falando, mas elas não querem ficar em casa porque elas não veem isso como sucesso de vida. Não conseguem entender isso como completude, entende? E é até bom daí que não fique mesmo, porque senão vai passar que ficar em casa é um karma, quando na verdade pode ser uma bênção sem fim, né? Pode passar, Nadinha. Então, outro ponto que é fundamental na educação das crianças, principalmente relacionado à obediência, né? A primazia inegociável do vínculo conjugal, tá? Então, deixa eu passar aqui. Quando a gente fala de vínculo, vou ler aqui primeiro para vocês. A sustentação de uma família está no vínculo conjugal e em sua relação com Deus, aquele cordão de 3 dobras que a Bíblia fala, né? O problema não é amar muito o filho, mas é quando o casal deixa de existir como casal e a criança vira o centro da família. Gente, a criança ela vai demandar muito do nosso tempo. Isso é fato, é indiscutível. Sabe, ela vai demandar muito do nosso tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado
para não transformar a nossa relação conjugal em apenas uma relação de parceria funcional, onde o assunto é só sobre pagar as contas, sabe? Onde um já não sente mais tanta saudade do outro, onde não tem tempo junto para esse casal, né? E aí a gente vai ver que quando esse vínculo do casal ele está abalado, onde o que acontece? Distanciamento emocional entre os dois, acontece perda da intimidade, acontece sensação de solidão e sobrecarga. Um vai se sentir como se estivesse trabalhando para trazer o sustento sozinho para dentro dessa casa, e a outra que está em casa vai sentir também como se estivesse sozinha trabalhando pela casa. Então, ambos se sentem sozinhos estando juntos, estando casados. E aí, a gente pode pensar que não, mas a criança sente tudo isso. Ela percebe tudo isso. E aí, os filhos acabam muitas vezes assumindo um lugar que não é deles dentro da família. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias e o filho ou a filha, principalmente quando essa filha já é um pouco mais velha, ela acaba assumindo o lugar, por exemplo, de segunda mãe, segunda mãe. E o pai, ele fica lá de boa, ele perde a função dele também de autoridade, sabe? Isso faz um mal tremendo para essa psique, para a saúde emocional dessa criança ou desse adolescente. Filho é filho, não é amigo do pai, entende? A ponto que eu digo do pai ficar desabafando, da mãe ficar desabafando com o filho, isso não existe. Mas quando um relacionamento conjugal ele não está saudável, ele não tem mais aquela intimidade, e a gente chama isso de triangulação na terapia familiar sistêmica, que é o quê? Quando a relação torna-se mais funcional do que afetiva. Eles se tornam só pais, e aí o casamento o quê? Esfria. E a gente vai ver que muitos casamentos se esfriam depois da chegada dos filhos. Então, por quê? Porque é mais difícil ter tempo junto, isso é verdade, é mais difícil, só que isso não pode deixar de ser primordial. Não pode deixar de ser importante. E aí, a criança ela também não pode sentir que ela é o centro dessa casa. Ela é importante para a casa porque ela demanda cuidado e atenção na formação do caráter, mas ela não é o centro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, por exemplo, de forma muito simples. Você tirou o seu tempo. Aqui em casa, a gente sempre pegou muito firme na rotina das crianças. Então, elas precisavam, no horário, o horário de dormir, estar dormindo, fazer a rotina da noite e ali, no máximo 8 horas da noite, elas estarem na cama. E esse era o tempo nosso, e ainda é até hoje. Porque por muitas vezes eu não tive, na maioria das vezes, só tive minha mãe perto de mim 1 ano. E vim para cá. Quando eu achei que eu ia ficar com ela mais tempo, eu acabei vindo para cá. Então, nunca tivemos rede de apoio. Eu nunca tive coragem de deixar elas dormir na casa de ninguém. Nunca deixei elas na casa de ninguém. E o que a gente fazia? A gente conseguia botar elas para dormir, assistir um documentário que a gente gosta, um filme de história real que a gente gosta. A gente conseguia sentar para conversar, pedir uma pizza ou algum lanche, alguma coisa. Mas era o nosso tempo. Era um momento que a gente conversava sobre as nossas coisas. E não era um momento assim de falar, de botar, de TDR, sabe? Porque a DR ela pode ter um outro momento também. Mas não nesse momento do casal ficar junto, né? E aí, como isso afeta os filhos, tá? Pode passar, Nadine. E aqui entra, ó, um ponto muito importante, que a criança ela não aprende só pelo que os pais fazem com ela. Não é só pelo amor que a gente dá para ela, mas pelo tipo de relação que existe entre esses pais. Porque ela está olhando, é dali que ela vai saber se ela quer casar um dia, se não quer, se aquilo é uma bênção ou se é um fardo, o casamento, entende? Ela está analisando tudo que está ao redor dela. Então, se o vínculo conjugal é estável, a criança é instável, né? A criança sente falta de previsibilidade, ela sente ansiedade de forma disfuncional, medo do abandono, mesmo que inconsciente, tá? O ambiente que tem mais tensão, muita discussão entre pai e mãe, gera na criança, no sistema nervoso da criança, um alerta constante. Então, ela está sempre em alerta, com medo do que pode acontecer.
né? Tem muitos pais que brigam e já falam, a gente vai se separar, tudo vai se separar, tudo vai se separar. Imagina como é que fica essa criança, né? Eu sei que não é o caso de nenhuma de nós aqui, mas se em algum momento a gente precisar orientar alguém, a gente já tem condições de falar, né? Isso pode gerar na criança irritabilidade, só que aquela criança está sempre irritada. Por quê? Porque ela é má? Só por causa da natureza pecaminosa dela? Não. Mas olha só tudo que está em volta. Agressividade, dificuldade de autocontrole, e a gente vai ver um pouco mais isso na parte que a gente vai estudar do cérebro. E especialmente quando não tem coerência entre os pais, gente. Vai ter o quê? Se um é mais flexível, o outro é muito rígido e não tem essa parceria, não tem esse equilíbrio, vai ter desobediência, vai ter teste constante de limite, vai ter manipulação, porque a criança sabe fazer isso, tá? Ela sabe ver, meu pai cede mais, então eu vou lá. E aí e aí ela começa a jogar um contra o outro, tá? Confusão de papéis, eu já vou ler para vocês os slides também. Confusão de papéis na parentificação. O que é isso, né? Quando a criança entra no lugar do adulto, como eu disse, e sente que ela precisa cuidar desses pais. E ela assume responsabilidades que não são delas, não são delas. Isso gera um dano psicoemocional muito grande, porque ela está na fase de ser cuidada e não de cuidar dos pais, certo? E o modelo relacional disfuncional, ela está vendo como que ela deve se comportar e se relacionar. A partir do momento que ela analisa como os pais se relacionam, ela também vai criar a forma dela, baseada neles, de se relacionar. Então, se ela aprende que relações são frias, conflituosas e instáveis, esse é o modelo que ela vai ter quando ela for buscar se relacionar fora, né, de casa. E ela pode repetir isso muito na vida adulta, muito mesmo. Então, resumindo, o casal é a base emocional da família. Então, ó, um vínculo estável, tá aqui, né, no slide. Insegurança emocional, ansiedade, medo do abandono, tensão constante no ar, desregulação nervosa, irritabilidade, agressividade, conflitos na forma de educar, manipulação e desobediência, teste dos limites e falta de resolução do casal. Gera parentificação. A criança sente que precisa cuidar dos pais. E eu gosto muito desse texto. Toda essa palestra está fundamentada no Fundamentos do Lar Cristão, tá? Educação, livre educação de Ellen White e orientação da criança, tá? Foram esses 3 livros que eu peguei. Então, todas as citações, nem todas eu consegui botar referência, mas são de um desses 3 livros, porque eu usei eles como minha base. Então, os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Pesado isso, né? É forte. Por isso que a gente precisa todos os dias se consagrar ao Senhor. Porque essa luta é uma luta entre gigantes, é entre Deus e o mal. E a gente está ali no meio. E viver isso daqui não é fácil, é muito desafiador. Só com o poder do Espírito Santo, para a gente ter tanto equilíbrio na educação do nosso filho, dos nossos filhos e na condição da nossa casa. Pode passar, Nadinha. Então, ó, os 3 pilares inegociáveis do vínculo, tá? O vínculo da família é o mais íntimo, senão, que nem, deixa eu ver se botei essa citação aqui. Não, acabou não indo, mas diz assim, ó, Fundamentos do Lar Cristão. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na face da terra. Fundamentos do Lar Cristão, página 10, se eu não me engano, ou é parágrafo 10, porque o meu é do aplicativo. Então, diz assim, ó. Então, qual que é os 3 pilares? Para a obediência e para a cooperação, tá? Que vai interferir. Segurança emocional, responsividade e continuidade. Então, vamos lá. Número 1, segurança emocional. É a confiança de que o cuidador é uma base segura para retornar em momentos de medo. Então, se a criança vê que não, a minha mãe, ela é estável, o meu pai, ele é estável. As regras que ela faz não é baseada no humor dela, naquela vontade volúvel dela. Não, as regras delas são coerentes. A regra da minha família é coerente, é estável. Não muda conforme do nada.
Responsividade não exige perfeição, mas presença, olhar, acolher, atender, nomear as emoções de forma consistente. Continuidade, quer dizer o quê? O vínculo não é pontual. Ele forma-se, gente, pela repetição de experiências emocionais coerentes ao longo do tempo. Então, continuidade é aquele vínculo que é contínuo, que é na hora do banho, sabe? Que é aquela paciência, aquela brandura, aquele amor na hora do banho, na hora das refeições, na hora até de disciplinar mesmo, né? Então, diz assim, ó, aqui eu coloquei os principais autores, né, pensadores da teoria do apego, que é a teoria da psicologia do desenvolvimento, tá? E diz assim: seu filho não está lutando contra você, ele está lutando por conexão, por segurança e por autonomia. Por autonomia. Tem a natureza pecaminosa? A gente nunca pode excluir isso. Tem sim, tá? E a gente vai estar atenta a ela, mas não tem somente ela. Tá? Ele também quer conexão. E quando a gente fala aqui, ó, nomear as emoções no tópico 2, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente não cresce sabendo nomear o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente acorda se sentindo estranha, sabe? E você sabe quando você não tá legal, mas você não sabe dizer o que você tem também? Sim, não tem nem palavras. Aí muitas mulheres vão lá e comem uma barra de chocolate. Ou come desesperadamente, ou não come também, porque tem aquelas que também param de comer porque não sabe o que está sentindo, sabe? O que é isso? É porque a gente não foi ensinado a se conhecer, a olhar para a gente e falar assim, não, isso que eu estou sentindo é medo, porque eu estou agora diante do desconhecido, eu estou me mudando para Recife, eu não sei como é que vai ser lá, aqui eu conhecia tudo, aqui eu tinha rede de apoio, que a minha mãe estava perto, aqui eu tinha isso, tá? Agora eu não sei como é que vai ser lá, então isso é o quê? Isso é medo. É que vê a criança, né? Ela acorda, muitas vezes ela tá com fome, ela tá o quê? Ela fica o quê? Irritada. Mas aquilo não é raiva, é fome. Se ela tá com sono, ela fica o quê? Irritada. Mas não é raiva, é o quê? É sono, sabe? Então, se a gente chega aí no meia, filha, ó, você sabe por que você tá assim? Porque você tá com sono. Você vai dando para ela, quando você nomeia, você organiza seus sentimentos dentro do cérebro. E aquilo que não é organizado, ele se manifesta muitas vezes em dor de cabeça, em dor de barriga. Nas crianças afeta muito a parte gástrica, né? Então, quando a gente vai fazendo esse processo, olha, isso que você sentiu foi medo, porque você não sabia se lá você teria amiguinhos, como é que as pessoas iam lidar com você, se relacionar com você. Isso gerou em você uma certa ansiedade, mas isso é um pouco de medo. Vamos orar junto por isso? Vamos pedir para Papai do Céu? Você nomeou, você acolheu, você ajudou ela a reconhecer. Isso não necessariamente no futuro vai se manifestar como uma ansiedade generalizada. O que a gente tem tido muito nas nossas crianças, principalmente depois da pandemia, tá bom? Então, Ellen White vai dizer, né? Pai e mãe devem trabalhar unidos em plena simpatia mútua. Devem se tornar companheiros dos filhos. Devem refletir o sol do amor na família. Que coisa linda, né? Ellen White é maravilhosa. O texto é perfeito. Oi, coração. Você acordou? Vem cá, pode vir aqui. Pode passar, Nadinha. Então, ó, a neurociência e a obediência, tá? A razão versus a emoção. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente falou, né? Então, tá. Vamos lá. O cérebro, ele tem aqui a parte, bem nessa parte frontal aqui, a gente vai chamar de o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, que está aqui de verdinho, ele é o freio do ser humano. Ele é a parte, a gente vai, eu falei que ele é um músculo, por quê? Porque ele vai ser treinado. A criança não nasce com ele funcionando de forma plena, ela não consegue
frear suas próprias emoções, suas próprias vontades, porque ele ainda não está desenvolvido. Ele está, vou colocar de forma muito primitiva, vamos colocar que ele está assim no seu formato mais primitivo, né? Já a amígdala cerebral, ela já vem mais desenvolvida. E ela já vem com todo o potencial dela aflorado. Então, aqui, o córtex pré-frontal, ele é o músculo da obediência. Ele é responsável pelo controle inibitório, que é você se controlar mesmo, você parar, não, falar para a criança, ó, para de fazer isso, para agora. E ela para. Por quê? Se ela parar, é porque... Calma aí, deixa eu reformular a minha fala, né? Quando a gente está falando para essa criança, para, não é momento de fazer isso. Você está treinando o córtex pré-frontal. Você está ensinando ela a se controlar, a ter domínio sobre si, tá? Pensar antes de agir, a se planejar. Então, quando a gente fala para a criança assim, olha, agora nós vamos desligar a televisão ou nós vamos guardar os brinquedos, porque está na hora, a gente vai precisar ir no mercado. Ou a gente vai precisar, sei lá, fazer qualquer outra coisa, tá? Isso a gente vai chamar depois, eu vou mostrar para vocês, de flexibilidade cognitiva, que é treinada onde? No córtex pré-frontal, que é o planejamento. Bom, agora eu vou parar de fazer isso, porque vem uma outra etapa do meu planejamento, entende? E aí, gente, nessa parte aqui, deixa eu aproveitar para dizer que a gente precisa preparar a criança quando o assunto é planejamento. Então, se eu vou querer que ela desligue a televisão ou guarde os brinquedos em 10 minutos, eu preciso preparar essa criança. Meninas, olha, a mamãe está terminando o almoço, assim que eu terminar, nós vamos vir aqui para a cozinha, vamos almoçar. Após o almoço, nós iremos escovar os dentes e vamos ao mercado. Perceba, eu dei para ela tudo o que vai acontecer. Ela já sabe agora o que vai acontecer. Entende? Com ela. E o que eu espero dela. Porque muitas vezes a gente fala para a criança o que não fazer, mas a gente não fala para ela de forma tranquila o que a gente espera dela. Então, ó, nós estamos indo ao mercado. A gente ouvia isso. Não é para pedir nada. Eu não vou comprar nada porque eu estou sem dinheiro. Eu estou indo lá para fazer as compras do mercado, da casa, tá? Então, não é para ficar me pedindo nada. Mas isso que era? Por mais rude, rude não, mas por mais, enfim, esqueci a palavra que fosse, a mãe estava preparando a gente para o que ela esperava da gente. E a gente deve falar, quando eu precisava fazer, por exemplo, um jantar, ir para um jantar com meu marido, quando ele era presidente, né, eu tinha que levar elas. E aí eu falava para elas assim, principalmente para a mais velha, né, que já entendia um pouco mais. Olha, a mamãe tá indo, a gente vai jantar com o tio tal e a tia tal. Lá você não vai ser o centro das atenções, tá bom? A mamãe não vai ficar dando atenção 100% para você. Então, quais brinquedos você quer levar? Brinquedos viáveis que dava para aquele espaço. A gente selecionava ali. Lógico, né? Que eu falava, nossa, que lindo, filha, que bonito, que legal. Vamos pintar dessa cor? Eu também não ignorava a presença da criança ali o tempo todo, né? Mas ela estava ciente de que ela não era o centro, que não era para ela ficar chamando atenção naquele momento. Porque não era o momento das crianças, entende? Vou dizer para você, tinha vezes que funcionava, tinha vezes que não funcionava nada. Mas é o quê? É treino. É treino. Então, nas vezes que funcionava, a gente validava. Nas vezes que não funcionava, a gente chamava atenção. Poxa, a mamãe não gostou da forma como você se comportou hoje. Foi muito chato. A tia estava falando isso, aquilo e tal, e a mamãe nem conseguiu prestar atenção. Foi constrangedor. Vai dando. O que é isso? É um feedback. Você não precisa também escorraçar a criança porque não deu certo, né? Então, tudo é o equilíbrio, né? E aí, gente, o córtex pré-frontal, vamos falar primeiro da amígdala. A amígdala, ela vai lidar com o sistema emocional da criança de forma primitiva. Então, ela é muito intensa. Você vê que a criança, por exemplo, dos 3 anos até nos 4 anos, se ela não foi treinada nesse período, e até por ela estar em fase de treinamento, um não vira um escândalo. Ela se joga no chão, ela grita, ela bate os pés. Para ela é muito difícil. Por quê? Porque essa amígdala ela vem com força na frustração.
sabe? E se a gente não consegue, no começo do treinamento, muitas vezes, né? Até depois também, se a gente não prepara bem essa criança, ou se é um dia que está tudo atrapalhado, tudo, porque nem todos os dias são perfeitamente planejados e dá tudo certo. E essa criança se descontrola, se desregula muito e fica muito intensa, grita demais e grita demais. Primeiro passo é a gente fazer o quê? Acolher, porque não adianta a gente falar nada de sermão quando essa amígdala aqui está extremamente ativada, porque ela sequestra essa parte verdinha e a criança não consegue pensar e nem prestar atenção no que a gente está falando, tá? Então, o que que a gente faz como pai e mãe? A gente faz essa ponte, tá vendo? Entre essa parte do córtex pré-frontal, que não está bem desenvolvida, você vê ali que as pilastras estão pela metade, né? Com a parte que já está desenvolvida. Mas essa parte da amígdala, ela precisa muito do córtex pré-frontal, porque senão a gente age que nem bicho. A gente age somente pelas nossas vontades. Entendido? E aqui eu coloquei, né? O essencial não é apenas ter um freio forte, mas construir a conexão entre essas duas áreas do cérebro. Essa conexão é modelada pelo vínculo com os pais, pela nomeação de emoções e pela atmosfera de fé no lar, tá bom? Então, isso é o que vai modelar toda essa obediência, essa emoção. Pode passar, Nadinha. Muito bem. Então, o protocolo de intervenção, gente, a corregulação antes da correção. Então, primeiro você acolhe, né, essa emoção aflorada, você contém a criança, você dá um colo para ela, você segura. Já aconteceu de vezes de estar tão desregulada que eu pego com força, sabe? Não quero, não quero, não quero. Eu boto no colo aqui, ó, seguro com força. Eu sei que é sono ou que é fome, enfim, vou lá, fico segurando ela, ou se tiver que tomar um banho, boto no chuveiro e vou conversando, vou cantando uma musiquinha. A música ajuda muito nessa hora também. Você vai cantando ali baixinho, vai falando baixinho. O importante é a gente estar regulado. Porque se a gente entrar e se desregular também e começar a gritar com a criança, filho, até isso daí voltar e você conseguir resolver, nossa, a chance de dar ruim é muito grande, tá? Então, primeiro você respira fundo, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque à vontade, eu não sei vocês, mas eu cresci num lar muito exposto à violência, não por conta tanto dos meus pais, mas porque eu ficava muito com a minha avó, e minha avó era extremamente violenta. Então, para mim foi um processo muito longo, e tem sido ainda, né? Porque tem vezes que a primeira coisa que vem em mim é a vontade de gritar também, sabe? É vontade já de levantar a voz, é vontade de dar uns tapinhas já, só que tudo tem o seu momento certo, né? Até pro tapinha tem o seu momento certo. E se eu sei que se eu gritar, aí acabou. Eu perdi já nessa luta aí. Então, a base neurobiológica é clara. Uma criança não acessa a obediência em estado de desregulação completa. Então, evite a luta de poder com este ciclo. Então, que ciclo é esse? Primeiro passo, nomeie as emoções. Fale para ela o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, tá? Então, isso, quando a gente nomeia, traz o córtex pré-frontal de volta. Ele fica online, tá? Então, você ficou bravo, minha filha, porque a irmã não levou você junto? Você ficou bravo porque você queria brincar mais? A mamãe entende, eu sei, tá bom? A mamãe também, quando a mamãe tá muito feliz fazendo uma coisa, a mamãe também não quer parar, mas agora precisa parar, tá bom? Então, a mamãe entende, você dá um colinho, mas você nomeia, você reconhece, você valida, mas a sua ordem permanece. Ok? O que você precisa ser feito, a criança precisa fazer. O que você quer que ela faça, ela precisa fazer, tá? E aí você ajuda. Não quero guardar os brinquedos. Tá bom, eu entendo que você não quer, mas precisa guardar agora. Então, nem que você pegue a mãozinha da criança e vai lá guardando junto com ela, mas ela precisa obedecer. Não tem outra opção, tá? Segundo passo, né? Regular o sistema. Presença firme, tom de voz calmo, empreste o seu sistema nervoso regulado para ajudar a criança a se regular. E passo 3, orientar o comportamento. Então, somente com a emoção regulada, aplique o limite e a correção. Tá? E aí você fala
para ela o que você quer e o que você não quer. Eu não quero mais que grite, você pode até ficar frustrado, mas se você ficar com muita raiva, o que você pode fazer quando você está com raiva? Você pode cheirar a flor, soprar a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Ou você pode correr um pouquinho pela casa, pode dar 10 pulinhos, entendeu? Ela precisa extravasar. E muitas vezes nessa movimentação dá para extravasar. Ou cantar, que também ajuda a extravasar. Ok? Pode passar, Nadinha. Então vamos. Treinando as engrenagens da obediência. E aqui entra as funções executivas. Então, o que são elas? O controle inibitório, que nem eu falei, é parar um comportamento, esperar a vez. Tá? Então, quando você fala para o seu filho assim, espera um pouquinho, a mamãe já vai. Espera um pouquinho, a mamãe já vai. Você está treinando o quê? O córtex pré-frontal dele. Você está treinando ele esperar, calma aí. Agora está na hora de eu esperar. A nossa geração não sabe mais esperar. Satanás, ele não é... Oi. Mamel foi ali, brincar ali fora. Você quer ir lá? Então coloca o seu chinelinho. Você também tá com fome? Quer uma banana? Vou pegar. Rapidinho, gente. Enquanto a Natália volta, eu queria só dizer uma coisa, gente. Ela descrevendo aí todas as ações e reações, eu me vejo em quase todos os comportamentos. Não sei se vocês estão também se identificando, mas é incrível como que a gente consegue, nesses mapas aí, nesses resumos, reviver muitos. Os meus filhos já são adultos, né? Mas, enquanto crianças, eu vivi muito isso. Fala aí. Ah, tá ela. Ela que está voltando. Pois é, meninas, mas olha só. Eu, quando ainda não tinha meus filhos, eu gostava muito de fazer palestras sobre educação. Quando meus filhos nasceram, nos seus primeiros 2 anos, 3 anos, eu parei completamente com isso, porque eu me via perdida, assim, entre o conhecimento teórico e a realidade. Mas depois que eu consegui ver, né, no Espírito de Profecia, no estudo da ciência também, que é muito importante conhecer o desenvolvimento da criança, a gente consegue perceber a sabedoria de Deus. E eu me lembro uma vez que meu filho, eu tenho um filho que é autista, ele tem 22 anos hoje, mas quando ele estava ali desregulado, em uma crise de birra, não é birra, né, na verdade é uma desregulação emocional. E eu orei muito a Deus que me desse calma, porque eu já não tinha forças para lutar naquela situação. Eu orei a Deus, pedi a Deus que me orientasse o que fazer naquele momento, né? Porque ninguém sabia me dizer exatamente o que fazer. E foi no livro Orientação da Criança que eu vi essa dica que ela deu aí, né, de segurar firme no colo, até mesmo com bastante firmeza, força mesmo, e cantar baixinho. Ellen White diz assim, um hino sobre o amor de Deus, baixinho. Primeiro, isso nos acalma, como também acalma a criança. E foi uma experiência tão marcante que eu nunca mais esqueci. Ela chegou a citar esse exemplo, né? Respirar, soprar a vela, né? Tirar a flor, soprar a vela. Essas dicas aí foram super importantes para mim. Segue minha mãe. Deixa eu ver. Então, controle inibitório, né? Esperar a sua vez, parar um comportamento. Então, isso tudo é treino. Não vai ser de imediato que a gente vai conseguir. É um pouquinho a cada dia. Só que, assim, acontece tanto durante o dia que a gente acaba treinando mais do que a gente imagina, né? Porque são várias vezes você fala, para, não mexe aí, tira a mão daí. E aqui, gente, tem um detalhe, ó. Eu já trabalhei com muitas crianças, né? E tenho duas filhas muito diferentes.
A mais velha, eu digo que ela não me preparou para a segunda, porque ela praticamente não deu trabalho para mim. Ela sempre foi muito, assim, muito boazinha, muito calminha. Ela só chorava muito porque ela tinha alergias alimentares, que eu demorei para descobrir. Mas, tirando isso, ela nunca foi uma criança desafiadora, de testar muitos limites. Enfim, foi muito tranquila. A segunda veio que veio. Então, a segunda ela me desafia mais, ela me testa mais, sabe? Eu até comentei, né, no outro encontro, que uma vez ela falou comigo assim, ela jogou um negócio no chão, ela queria pegar a própria fralda, porque ela tá na fase, ela quer fazer tudo sozinha. Tudo ela quer fazer e tudo é sozinha. E aí ela pegou, ela queria pegar a fralda, só que eu tava com pressa. E aí eu fui e eu peguei a fralda, porque ela também não falou que queria pegar. Aí eu peguei a fralda, ela pegou a fralda da minha mão, jogou no chão e falou assim: eu não quero mais nada. Ela fala tudo com T, eu não quero mais nada, eu vou embora dessa casa. E aí tudo para ela vai embora de casa. Vai embora de casa. Vamos parar. Aí eu tenho que trancar as portas e guardar a chave, porque senão ela sai de casa e vai andando pelo terreno, né? Aí eu fui, tranquei, aí ela pegou a fralda, jogou no chão e falou: mamãe, pega agora. Agora. Eu falei assim: não, mamãe, não vai pegar. Aí eu falei assim: mamãe, pega agora. Eu falei assim: E ela começou a gritar. Aí eu saí e falei assim: você tá gritando comigo? Ai, eu acho que você tá gritando comigo. Não, peraí, vamos começar de novo. Aí eu saí do ambiente, né? E voltei. Falei assim: vamos começar de novo. Voltei. Aí eu volto cantando e tudo. Eu falei: nossa, achei uma fralda. Aí eu crio toda uma narrativa, sabe? Porque isso ajuda, é o tempo que eu preciso para me controlar, para falar comigo, você fica calma e eu vou conversando comigo também, né? E o tempo que ela tem para ela ver, opa, eu acho que eu fiz besteira. E eu falei assim: nossa, achei uma fralda. Cecília, você não tá vendo sua fralda no chão? Pega a sua fralda, filha. Aí ela emburrada, com os braços cruzados, né? E aí ela reafirmou: mamãe, pega minha fralda. E começou a gritar comigo. E aí eu fui mais incisiva com ela. Falei assim: então você tá gritando com a mamãe, é isso mesmo? Aí ela gritou de novo, ou seja, ela me afrontou, ela confirmou aquele comportamento rebelde para mim. E aí foi quando ela apanhou. E aí ela tomou uma tapa forte o suficiente para ela não esquecer mais, mas não nada também absurdo a ponto de machucá-la, né? Mas ela não, mas aí ela entendeu. E quando ela entendeu, eu dei a tapa e falei assim: eu nunca mais você fala assim com a mamãe. Eu não quero que você fale. Aqui nessa casa ninguém grita com ninguém. Aqui a gente conversa, aqui tem abraço, carinhos e beijos, mas não tem grito. E aí ela foi e me abraçou: de culpa, mamãe, de culpa, mamãe. Então ela me testa mais. Ela precisa mais desse córtex pré-frontal. Ela tem mais dificuldade, vamos colocar assim, porque a personalidade dela é mais intensa, sabe? E muitas vezes eu preciso deixar ela cair. Eu sei que ela vai cair, eu já avisei 3 vezes, por exemplo, que ela vai cair. Ela já tem os dentes da frente quebrados, para vocês terem uma noção. Já quebrou o braço direito 6 vezes em um ano. Vocês veem como ela é intensa. E aí eu ficava: não, não faz, não faz, não faz. Não foi por negligência minha todas as vezes, sabe? Mas teve uma vez ou outra que eu falei: quer ver, eu vou deixar. E aí, e funciona. Essa semana, antes de ontem, ela botou a mão no ferro quente. E eu falei para ela: tá quente, não põe a mão aí. Tá quente, não põe a mão aí. Ela foi lá e meteu o dedinho no ferro. Aí ela tirou: ai, mamãe. Eu falei assim: você desobedeceu, Cecília? Ela. E aqui em casa eu tenho um mantra: quando a gente desobedece, coisas ruins acontecem. Quem desobedece, coisas ruins acontecem. Aí na hora eu falei para ela: você lembra que a mãe fala? Quando desobedece, coisas ruins acontecem. Então é aqui que a gente vai treinando. Nessas situações, a gente treina essa parte do córtex pré-frontal. Bom, memória de trabalho. O que é isso? O que a gente estimula aqui? Seguir instruções em múltiplas etapas. Então, nós vamos agora almoçar, depois nós vamos escovar os dentes. Olha as instruções sendo dadas em etapas. Depois vamos escovar os dentes, ok? Então, elas já sabem o que elas precisam fazer e o que eu espero delas. E aí, as consequências já precisam vir combinadas também. Gente, isso daqui elas vão levar para o resto da vida. Isso aqui tem a ver com a nossa vida adulta hoje. Muitos adultos não conseguem seguir instruções no mercado de trabalho de forma clara.
não conseguem ler um comunicado e entender. Por quê? Porque o córtex pré-frontal de muita gente tá danificado, né? Já era para estar desenvolvido, desenvolveu, mas está ficando danificado por causa do uso de telas, por causa de um estilo de vida. A gente sabe que é por causa de um estilo de vida como um todo, né? Flexibilidade cognitiva, lidar com transições, com as mudanças da rotina. Para muitas crianças desafiadoras, isso daqui para elas vai ser mais intenso, vai ser mais difícil de ser aplicado, mas é possível. É possível. Como, por exemplo, se eu tenho um filho neurodivergente, né, com um certo grau de autismo, ele vai ter muita dificuldade na flexibilidade cognitiva. E aí, uma coisa que eu posso fazer, antes de eu trocar, né, ir para a próxima, antes de ter essa transição de atividade, por exemplo, eu posso sentar com ele, eu posso brincar ali, me colocar dentro do universo que ele tiver naquele momento. E aí, fazendo com ele aos poucos essa transição, tá? Eu não sou especialista em transtornos. Eu foquei, a minha área é mais dificuldade de aprendizagem. E por conta disso eu acabo estudando mais as funções executivas, enfim, dessa parte, né? Descalculia, dislexia, eu fui mais para essa área. Mas se você precisar de algumas dicas, eu tenho um rapaz no Instagram que eu sigo, e o material dele eu já consumi, o material dele é muito bom e confiável também, tá bom? Depois você me procura no particular, que eu posso mandar para você. E aí, quais são os combustíveis dessas funções executivas aqui, desse córtex pré-frontal, né, que é trabalhado ali? Os neurotransmissores, a dopamina, que vem como da motivação e recompensa, é liberada na novidade, no vínculo, lembra? Entre pai e mãe, entre os pais e entre os irmãos também, tá bom? E no movimento, nos esportes que essa criança pratica. Por isso que é tão importante brincar ao ar livre, praticar um esporte, ter contato com a natureza. Tudo isso vai ajudar nesses neurotransmissores, que é o combustível, tá bom? Para um cérebro funcionar de forma saudável. E a serotonina também, que é uma reguladora do humor, ok? A fonte saudável, brincar ao ar livre, fornece dopamina natural e desenvolve o sistema executivo, através da imaginação e da criação de regras também. Tudo isso elas fazem enquanto brincam de casinha, de super-herói, disso, daquilo, nas brincadeiras, tá bom? Pode passar, Nadinha. Então, o verdadeiro objetivo da disciplina é o governo de si mesmo. Gente, a gente sabe que tem muitas teorias, tá bom? Nesse mundão aí. Da área da psicologia, então, inúmeras teorias. E muitas delas vai dizer pra gente assim, ó, não diga não para a criança, que ela não vai obedecer e vai bloquear. Eu fiz um curso de um braço da psicanálise e aí a professora falou, gente, a gente não deve falar não para uma criança, e até quando for falar com um adulto e tal, mas principalmente no desenvolvimento infantil. E ali eu acabei, não era um momento muito propício, né? Mas eu não me segurei. E aí eu falei assim: olha, eu discordo, e eu discordo mesmo. Por mais que ela tenha trazido muitas teorias para embasar, das referências para embasar a fala dela, a minha teoria, meu embasamento é bíblico. Deus, ele sabendo de que o ser humano precisa ouvir não, ele colocou nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás. Isso para mim é suficiente. Essa referência para mim é suficiente. E eu acredito sim no poder desse não, tá bom? Então, eu sei que muita gente vai questionar isso. Se você for falar isso, fique preparada. Você pode ouvir de tudo. Mas o não, ele é extremamente importante, porque ele ajuda, sim, no governo da gente e também na disciplina da gente. A gente precisa, muitas vezes, como adulto, falar para a gente, não, a gente agora, eu quero comer um hambúrguer, mas isso não é o melhor para mim. Então, não, eu vou fazer outra coisa, eu vou comer uma cenoura, né? Mas eu preciso botar esse freio em mim, né? Então, o governo, a principal disciplina, e a gente sabe que quem é disciplinado supera qualquer dom,
vai mais longe, porque a disciplina ajuda a gente a conquistar muitas coisas, a começar por um estilo de vida mais saudável, por uma vida espiritual mais consistente e profunda. Onde quer que a gente aplicar a disciplina, seja no desenvolvimento de uma criança, do caráter de uma criança, ou em qualquer outra área da vida, ela vai trazer para a gente o governo da gente. E quem não se governa, não tem condições de governar o outro. Então, assim, por que que é tão difícil educar? Por que que é uma obra tão sublime? Porque é muito difícil para a gente governar a nós mesmos, a si mesmo. E para a gente conseguir governar o outro, a gente precisa, no mínimo, governar algumas coisas da gente. E isso só pelo poder do Espírito Santo. Só consagrando a nossa vida diariamente ao Espírito Santo e ao nosso Deus Redentor. Tá bom? Então, a disciplina não é sobre controle parental, como muitos vão dizer, tá? Que obediência emburrece a criança, ela vira um robô. Mentira, tá? Mentira isso. A obediência não vai deixar seu filho um robô, muito pelo contrário, se ela for bem aplicada, ela vai dar para ele liberdade. Liberdade dele não se tornar mais um membro de manada desse mundo, ok? Então, mas sobre ensinar confiança, direção própria e respeito às leis estabelecidas. Deve começar na mais tenra infância, até na espera de um bebê por amamentação. Com regras poucas, mas essenciais, a palavra dos pais deve ser lei, excluindo argumentações evasivas. Ok? Então, a nossa palavra dentro de casa é lei. Gente, existem as regras negociáveis e as inegociáveis. Tá? Assim como Deus. Os 10 mandamentos é inegociável. É inegociável. Mas tiveram aquelas leis que eram condicionais, aquelas ordenanças, não ordenanças, né? Mas até conselhos, ordenanças também, mas que não eram como é que eu falei? Não eram inegociáveis. A gente podia, Moisés, várias vezes questionou, Deus falou assim, ó, não faz isso, eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, peraí, vamos conversar, sabe? Deus, me dá mais uma chance, deixa eu falar com eles, calma, olha o que eles vão pensar do Senhor. Moisés, ele conversava, né? Então, tem muitas vezes a gente vai poder abrir para diálogo, sim. Só que tem aquelas que não tem diálogo, que não é não e vai ser não até o fim. E por isso, eu até comentei no outro encontro, né? O não, ele é uma coisa muito importante. Então, a gente não deve usar de forma corriqueira. Não sobe aí. Não faz isso. Se a gente usa muito não o tempo inteiro, ele vai se tornando banal. Ele fica banalizado. E a criança fica cansada de ouvir também. Então, eu vou falar disso mais para frente, tem um protocolo da correção, eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Mas o não, ele precisa ter um momento certo. Então, você fala assim, em vez de falar assim, não sobe aí, fala assim, desce daí que aí não é lugar de subir. Entende? Não, mãe, eu quero pão, mas agora está na hora da janta. Ah, mas só um pouquinho, então come um negocinho de uma fruta, sabe? A gente vai criando repertório para que a gente possa não precisar o não. E aí, quando a gente disser um não, não adianta. E aí a criança tem que entender assim, nossa, eu não posso ouvir um não da minha mãe, porque quando ela sustenta, quando ela fala não, não tem nada que faça ela mudar de ideia. Aqui em casa, a mais velha já entendeu, né? Que é quando eu falo não, acabou. Não tem mais opção. Ela senta, chora, 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 chora. Depois abraça, beija, passou. Mas não vai. Não faz. Fica sem, entendeu? O objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesma. Então, auxilia as crianças a verem que pais e professores são os representantes de Deus e que suas leis no lar também são deles. Quando a criança desobedece pai e mãe, lá no quarto das meninas, eu mandei fazer uma arte e colei bem grande os 10 mandamentos no quarto delas. Tudo ilustrado, sabe? Tem a parte bíblica, o versinho, e embaixo tem a ilustração. Quando elas começam a querer me desobedecer muito, principalmente a mais nova, né? Aí eu falo para ela assim, olha aqui, ó, você está desonrando papai e mamãe. Eu dou uma pesada às vezes, gente. Pode me crucificar. Às vezes, ó, eu já tô aqui, ó. Aí eu vou lá, dou uma pesada. Olha aqui,
Desobedecer papai e mamãe é quebrar um mandamento. Isso é muito sério. E é verdade. Não é nenhuma mentira, né? Não, então, isso é muito sério. Se você, quando ela sustenta a rebeldia dela, sabe? Tem vezes que a criança sustenta. Eu falo assim, então você entendeu, mas você não quer aceitar. E isso, por isso que o diálogo é muito legal. Muitas vezes com a minha filha mais velha, que já entende mais, quando eu falo para ela que ela quer muito uma coisa e eu falo que não, e eu vou lá, explico, filha, é por causa disso, é por causa daquilo e tal, tal, tal. Ou seja, tem uma explicação razoável para esse não, né? Mas ainda assim ela quer questionar e quer reclamar. E aí eu falo para ela, Mel, você entendeu o que eu falei? Aí ela já sabe o que vem depois. Aí ela fala, entendi, mãe. Eu falei assim, então você não quer aceitar, não é isso? Aí ela, mãe, porque eu queria muito, muito. Eu falei assim, eu entendo que você quer muito. Mas se você continuar insistindo nisso, eu vou entender que isso é rebeldia. E aí a gente vai lidar com isso de uma outra forma. Porque a rebeldia é algo sério para Deus. E é algo sério para mim também. Entende? Então Deus vai dando pra gente esses traquejos, mas gente, é só lutando, lutando que a gente consegue. É nadando para ver se a gente sobrevive às vezes, né? Mas enfim, quando os pais deixam de exigir obediência imediata e perfeita dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter. Isso aqui é muito importante. Tem coisa que não, você não vai falar 10 vezes. Você não vai falar 5 vezes. Quando a minha filha passou na psicóloga, eu até comentei com as meninas. A psicóloga dela falou assim: passava uma semana ela, e uma semana eu queria todo o retorno, né? De como foi a sessão, o que foi trabalhar, todo um feedback. E aí ela falou para mim, Natália, você é muito rígida. Você tem fronteiras muito rígidas com o mundo. E eu sei que eu tenho, sabe? Eu luto muito porque eu não vim de um lar adventista. Eu não vim de uma tradição cristã. Então eu vivi muita coisa já. Eu sei, hoje a fé que eu tenho, eu entendo muito bem o que eu acredito e por que eu acredito no que eu acredito, sabe? Então falei para ela, falei assim, olha, eu sei, aqui em casa é assim, mas eu não vejo por que mudar. Não tem por que mudar, não tem por que ser diferente. E aí ela queria me questionar e a gente foi ali traçando uma discussão, né, um debate, e por fim ela entendeu que era o melhor para a Melina. Ela falou assim, não, tá bom, você tem razão. Se vai ser o melhor para vocês, se você acha que tem que ser assim, então quem sou eu? Que bom, né, que ela reconheceu e não tentou mudar. Mas a gente precisa dizer que não é não e ponto final. Pode mudar, Nadine. Ah, obrigada. Ah, obrigada, filho. Tá bom. Então, o espectro das consequências. Temos as consequências naturais, né? Que a vida ensina. Todos sofrem resultado das suas ações naturalmente. Um exemplo. Se correr rápido demais numa descida, o que vai acontecer? Vai cair. Se sobe e fica pulando de um lugar, o que vai acontecer? Pode cair. Então, a consequência natural da vida. Você não está fazendo nada para maltratar a criança, para punir ela, para não deixar ela viver. Não, é a consequência natural da vida. Se correr demais, pode cair, quebrar os dentes e pronto. Consequências lógicas. Então, conectadas ao comportamento e previamente combinadas. Então, isso daí para algumas situações que a gente sabe que a gente consegue antever, a gente já consegue, eu estou avisando, se você fizer isso, insistir nisso, a consequência é essa. Então a criança aí se torna rebeldia, porque ela já sabia. E Deus faz isso com a gente. Ele avisa para a gente na palavra de Deus qual vai ser a consequência. Ele manda o profeta avisa e o profeta avisa das consequências. E quem insiste está tomando um posicionamento de rebeldia. Então, é isso que a gente faz com as crianças também, tá bom? E, por último, em último caso, o último recurso, é a punição física, aplicável, tá? Apenas quando muito pequena, porque grande não dá, tá? E regras estritas também.
Então, a criança deve saber a razão, ser forte o suficiente para que não seja esquecida, mas também você não vai espancar a criança, tá? E deve ser acompanhada de profunda demonstração de amor. Então, depois, gente, para muitas crianças, uma consciência pesada já é suficiente. Se ela entendeu e já ficou com a consciência pesada, não precisa nem chegar nesse ponto aqui, tá bom? Pode passar, Nadine. Então, uma conversa bem elaborada, bem conduzida, já traz um peso na consciência e já é suficiente. Então, olha lá, protocolo da correção em quatro passos. Evite generalizações, tá, gente? Você sempre faz isso. Nossa, você nunca faz o que eu mando, eu sempre tenho que ficar falando a mesma coisa. Não é sempre. A criança faz muita coisa de bom também, muita coisa positiva, sabe? E não é sempre que ela erra, e também não é nunca que ela também te desobedece. Então, essas generalizações faz a criança pensar assim, poxa vida, minha mãe só vê o que eu faço de ruim. Pô, e o que eu faço de bom não valeu de nada? Sabe? Então, até com a gente, quando a gente vai discutir com o marido, que a gente ouve, você sempre fala a mesma coisa. Hoje, quanta gente já conversou sobre isso e você insiste sempre a mesma coisa, sempre o mesmo conflito. Aí a gente fala assim, sempre não. Não é assim que a gente fala? Sempre não, peraí, também não é assim. Ou você nunca faz, você fala para ele, você nunca faz isso aqui do jeito que eu tô falando, olha aí. Aí pronto, nunca faço, e aquela vez lá? Entende? É a mesma coisa, gente. Ninguém suporta generalização. E comparações, né? Nunca devemos comparar uma criança com os amiguinhos dela, e isso é a parte mais difícil. Então, substitua sermões longos por perguntas direcionadas que ativem o córtex pré-frontal da criança. Então, o que você fez? Lembra de Adão e Eva? Onde vocês estão? Então, Deus sabia? Sabia. Você sabe o que a criança fez? Claro que você sabe. Mas você quer que ela reflita. Porque quando ela reflete e ela verbaliza, isso traz para ela a noção de gravidade do que ela fez, tá bom? Então, foque no fato. Não pergunte por quê. Não interessa o porquê. Ela nem sabe muitas vezes dizer o porquê e ela pode inventar N coisas, tá? N coisas. Então, fuja dessa parte. Porque aí você dá para ela margem para desculpa. E aí fica mais difícil de disciplinar, tá? Então, estabeleça clareza do erro. Isso vai trazer a clareza do erro. 2. Por que isso foi errado? Então você fez isso. E por que isso foi errado? Garanta que a criança compreenda, né, a natureza da consequência do erro dela. Tá bom? Que ela vai ter que pensar, nossa, por quê, né? Por que isso é errado? É verdade. Por que eu fiz isso e por que isso é errado? Aí vai dar margem para conversa também, para um diálogo. E aí para você instruir. O que você fará, então, da próxima vez? Isso gera nela uma promessa, um compromisso. E aí ela quebrou a promessa, Nath. Ok, a gente quebra muitas promessas que a gente faz para Deus também. E faz ainda promessas insanas, muitas vezes, que a gente sabe que a gente nem vai conseguir cumprir, mas no desespero a gente faz. E aí depois a gente ainda tem que ir lá, né, arrependido, falar, Senhor, eu não vou conseguir cumprir, eu não estou conseguindo cumprir essa promessa e tal. Então, a mesma misericórdia que Deus tem com a gente tem que ter com nossos filhos. Mesma paciência que Deus tem com a gente tem que ter com nossos filhos. E aí a gente fala assim, tá bom, quebrou a promessa, filho. Aqui, lembra que você me prometeu? Mãe, mas eu não estou conseguindo. Ok, então como é que a gente pode fazer para você conseguir? Vamos pensar em alguma coisa? Então, será que se... Aí dá para florear, né? Muita coisa. Foco no potencial. Afirme sua crença na capacidade da criança de melhorar, em vez de ficar remoendo a falha, tá? Mostra para essa criança que você acredita nela, que eu acredito nela, que ela tem condições de melhorar. Deus faz isso com a gente também. Não, vai lá, né? Quando ele chama Gideão, corajoso, valente. Gideão olhava para ela e falava assim, nossa, não sou nada disso não, mas Deus vê na gente o que? O nosso potencial. E a gente deve olhar para a criança e motivar ela também no potencial dela, tá bom? Pode passar, Nadinha. Painel de bordo, então, da disciplina, meninas. Postura dos pais, mentalidade, mantenha firmeza, promessas são inegociáveis, prometeu, cumpra,
tá? Isso traz credibilidade, traz segurança para a criança. E depois ela vai conseguir crer nas promessas de Cristo também para ela, nas promessas bíblicas. Guarde as batalhas para situações realmente vitais, tá? O que der para você ignorar e deixar aí, deixa passar. A minha, às vezes, aqui tá um calor de 40 graus, ela quer sair de bota com umas combinações terríveis, horrorosas, que eu falo assim, meu Deus, o povo vai olhar na rua e vai achar que essa criança não tem mãe, com esse cabelo desse jeito, com essa roupa desse jeito. Mas eu penso muitas vezes, eu vou guardar essa energia para eu botar em outra coisa, deixa ela ir assim. Então, tudo é avaliação do dia, do momento, tá? Isso ajuda muito. Ajuste as expectativas à idade da criança, não cobrando mais do que ela pode te oferecer naquele momento, e ore pela iluminação do Espírito Santo. Ação direta, ou seja, intervenção aqui. Abaixe-se para manter contato visual nas horas. Não fique gritando da cozinha ou do outro quarto. Vai tomar banho! Eu já falei para tomar banho. Não, ela não vai. Gritando assim do outro, não vai, tá? Principalmente se estiver brincando na hora. Não. Vá até lá, abaixa, olha no olho da criança e fala assim: agora é hora de tomar banho. Lembra que a mamãe falou? Agora chega, tá bom? Não tem 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, não tem. Não, é agora. Então a criança pega, nem que você precise dar a mãozinha, vamos lá? Ou então você fica ali, até entrar no banho, tá bom? Porque muitas vezes a gente manda e vai fazer outra coisa. A gente manda e vai fazer outra coisa. Aí que a criança faz, enrola. Enrola. Ainda mais banho. Não sei aí na casa de vocês, mas aqui, gente, eu não sei o que acontece. As duas, para tomar banho, é um sacrifício. E eu sou limpinha, eu gosto de tomar banho, mas nessa parte eu acho que elas não veem. Abaixe para manter, brinque, ria, torne o aprendizado lúdico, porque senão a gente se torna um general dentro de casa. Faz isso, faz aquilo, passa o dia inteiro dando ordens. E quando ninguém suporta ficar ouvindo ordem o tempo todo, ninguém suporta isso. Alguém mandando em você o tempo todo. Então, como é que quebra isso? Com seu bom humor. A gente pode levar a vida com um pouco mais de bom humor. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente tem que dar conta de muita coisa. A gente está sobrecarregada emocionalmente, porque às vezes não é só sobre tarefas de casa, é sobre sobrecarga mental mesmo, emocional. Porque a gente não faz só a limpeza da casa, o planejamento da despensa, o planejamento da semana, a gente não só é Uber, né? Vem para cá e vem para lá, a gente estuda, a gente vai. Então, é tanta coisa para administrar, até emocionalmente, sabe? Que é muito pesado. Eu sei disso. Só que se a gente não conseguir se organizar, tirar um tempo para a gente, cuidar, olhar para as crianças com esse olhar mais consciente, a gente vai viver sendo um general a semana inteira. Você ser um general, uma sargenta por um dia, ok. 2 dias, tá bom, ainda dá para aguentar. Agora, uma semana inteira, um mês inteiro, não dá. Não dá, isso não faz nem bem para você, tá? Ensine um novo comportamento em vez de ficar focando no erro. Então, fale para a criança, olha, você pode falar para mim, que você quer? Então explica para a mamãe o que você quer. Coloque em palavras o que você quer, de forma clara. Ensina a criança a se comunicar, tá bom? E aí fale também de forma clara o que você espera dela. E pergunte para ela também. Às vezes é interessante perguntar: o que você acha que a mamãe pode mudar, filho? Não quer dizer que você vai obedecer ele, mas quer dizer que você vai ter uma perspectiva do que ele pensa, entendeu? E às vezes o que eles falam faz sentido. Deixe a criança enfrentar pequenas consequências sozinha. Isso aqui é importante, foi o que eu falei lá do ferro. Deixe ela enfrentar. Ela quis botar a mão, ela botou a mão, viu que era melhor ter obedecido. Então, às vezes, é importante, tá bom? Proteção do ecossistema do ambiente. Então, não exponha as falhas do seu filho para outras pessoas na frente dele. Muitas vezes a gente se reúne num grupo de mães ou com uma amiga e a gente fala, a menina, você não sabe o que a Cecília fez essa semana. Aí conta só as desobediências dela, só as traquinagens dela. Aí que ela vai pensar, se ela ouve essa conversa, ela vai olhar isso como algo digno de ser contado, como algo legal. Sabe? Ela não tem essa percepção de que, e a minha mãe só está desabafando. Não, ela está achando um máximo você falar dela. Sabe? Aí, se você está falando ainda dos desafios, das coisas ruins que ela fez, aí pronto. Você está reforçando um comportamento negativo que você queria que extinguir. Tá bom?
Filtre as influências externas. Vigie, sim, com quem seus filhos andam, porque isso interfere a obediência. O que eles assistem, as amizades, em que eles estão tendo contato. Eu sei que para os maiores que vão à escola fica um pouco mais difícil, mas por isso que o diálogo é importante. Saber marcar uma reunião com a professora para saber com qual grupo que anda, sabe, com quem tem tido contato. Fique atento nas conversas, né, que essa criança está trazendo para dentro de casa. Pais tementes a Deus escolhem as companhias na inexperiência dos filhos. É a gente que comanda isso aqui. Pode parecer controlador e chato, mas é assim mesmo. Tá bom? É controlador e chato e precisa ser. Que esse é o nosso chamado. Pode passar, amiga. E a gravidade da repetição é a formação do caráter. Então, uma raiz bem alicerçada, pode vir o vento que for, que ela permanece firme, né? Então, a obediência deve tornar-se um hábito, de pouquinho em pouquinho, treinamento por treinamento, isso vai se tornando um hábito. Se na primeira infância os filhos não são perseverantemente educados no caminho direito, formarão maus hábitos que o acompanharão para a vida toda. E Ellen White fala também que os maus hábitos são mais fáceis de se formar porque eles vão de encontro com a nossa natureza pecaminosa. Bom? Uma negligência frequentemente repetida torna-se um hábito. Um ato errado prepara o caminho para outro. Os maus hábitos são mais fáceis de se formar que os bons, pois se harmonizam com o coração natural. É pela repetição de atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. Profundo, né? É isso, ela definiu tudo de forma muito, muito bela e muito profunda. Então, é um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez. Se você negligenciou numa coisa, não tem problema. Ainda tem muito tempo até Jesus voltar, tá bom? E a gente pode contar com a epigenética, que é o quê? É a gente poder ir remodulando, né? Ao longo da vida, conforme a gente vai tendo experiências novas. Pode passar, Nadine. A batalha espiritual, gente, uma perspectiva eterna, tá bom? Então, na luta para levarmos nossa família ao céu, nós não lutamos apenas contra as nossas tendências, contra a nossa natureza pecaminosa, contra as birras momentâneas, contra um casamento que está tentando sobreviver, contra o marido e nem contra a esposa, tá? Nós lutamos contra potestades do mal. A gente nunca pode perder isso de vista. Não podemos entrar nessa guerra desatentos, usando havaiana e chinelo, havaiana e regata, ou, no nosso caso, saia, né? Ali, mas de forma despretensiosa. Não. A cada amanhecer, a gente precisa vestir a armadura de Deus, colocando na cabeça o capacete, toda a armadura que vai proteger a nossa mente, o nosso coração, calçar o evangelho da paz para andar dentro da nossa casa, tá bom? Usando, empunhando a verdade contra as mentiras do diabo que ele vai tentar lançar no seu coração e no meu, no nosso ouvido, dizendo que a gente é uma péssima mãe, que esse serviço ninguém reconhece, que isso não vai dar em nada, que você não está vendo o fruto do seu trabalho, que você ficou esquecida e muitas outras coisas que ele vai tentar mentir para você, mas é mentira. A gente não pode. Quantas vezes a gente bebe das mentiras do diabo achando que elas são verdades? E não são, tá bom? Não podemos entrar nessa guerra, então, desatentos e despreparados. Vistamos a nossa armadura todos os dias. E, embora fracassemos vez ou outra como pais ou como cônjuge, em Cristo jamais seremos derrotados. E aqui não é porque a gente fracassa uma vez, duas vezes, três vezes que a gente é uma fracassada. Não tem uma coisa ligada com a outra, tá bom? Por quê? Porque Apocalipse já deixou isso claro. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os seus escolhidos e fiéis. Essa promessa é verdadeira, eu creio nela.
todos os dias, e você pode crer também, porque quem prometeu não falha. Nunca perdeu uma batalha e vai dar para a gente a vitória, porque ela é certa. Amém? Meninas, é uma palestra longa, porque ela tem 3 partes, né? Então, daí o objetivo na verdade, são 3 aulas que eu fiz uma só. Por isso que ficou muita coisa. Né? Geralmente, cada parte ali dura 20 até meia hora, e aí, quando eu juntei todas, ela acabou ficando bem longa, bem extensa. Os slides, eles são bem carregados, porque eu tentei deixar com vocês o máximo de informação possível para que vocês pudessem olhar novamente quando precisassem, tá bom? Mas foi um prazer falar para vocês, sabem que eu carrego vocês nas minhas orações todos os dias, e se vocês lembrarem, ore pela gente também, que a batalha é grande. Olha, foi muito impactante, gostei demais. Eu não sei se eu estou compartilhando a tela ainda, vocês estão vendo a tela? Não, né? Eu pensei que fechei, tá certo? Fechou isso? Isso, então, é isso mesmo. Eu agradeço demais aí a Natália por ter trago aí olha, para mim foi um resumão de vários capítulos que eu já li do Espírito de Profecia, incluindo o último capítulo do livro Educação, que fala de disciplina, toca em vários pontos que você trouxe aí na palestra, achei fantástico, assim, para nós, mães, que temos filhos em crescimento, agora eu tenho um netinho, né, de 12 dias, mas para nós que vivemos várias fases dos nossos filhos, quem tem mais de um filho sabe disso, né, às vezes a gente tem que viver 2 fases diferentes, com filhos diferentes, a gente precisa estar sempre relembrando esses princípios que nos ajudarão, né, tem que ficar no cabeceira esses princípios para que nós possamos agir nas inúmeras necessidades e demandas da vida de mãe. Mas eu agradeço muito, porque, olha, esse final, né, me fortaleceu muito, me emociono cada vez que eu penso que a tarefa de mãe é algo, assim, tão precioso, tão especial nesse mundo, mas que não, muitas vezes pesa, né, e a gente acha que fazer outras coisas parece mais importante, mas Deus sabe, Deus nos escolheu para cumprir essa missão. Que realmente nós possamos viver isso, viu? E usufruir da fonte verdadeira, para que nós saibamos discernir entre aquilo que é comum falado aí fora, mas que realmente não funciona. Nós temos uma batalha a travar e o nosso Deus já vitorioso já nos deu a armadura, que nós possamos ficar firmes aí. Eu queria abrir para alguma pergunta que vocês tenham, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário breve, porque nós estamos num horário importante já para ir para a finalização. Depois a Natália vai terminar com a oração, por favor, tá, Natália? E aí eu queria saber, vocês, meninas que estão participando, mães, se tem alguma pergunta importante para ser feita agora, é o momento, rapidinho. Vocês podem abrir o microfone, podem mandar uma mensagem no chat. Bom, eu só queria agradecer. Eu não consegui chegar no início, mas porque eu estava dando banho no meu neném, mas eu agradeço muito porque, como mãe de primeira viagem e agora com poucos dias, eu estou tendo a oportunidade de praticar. E essas reflexões que a Natália trouxe foram muito importantes, especialmente que, apesar de meu bebê ainda estar tão novinho, eu preciso já ensiná-lo a obediência, né? E a forma como a Natália apresentou, bem prática, foi muito importante para mim. Eu queria agradecer por isso. Essa foi a minha graduação de mãe, a minha primeira filha. E ela acabou agora de ter um bebezinho. Então, eu sou muito feliz de ter experimentado um pouco dessas verdades ao longo do tempo. E tenho visto aí na vida da minha filha, que agora é mãe, né, grandes resultados, louvado seja Deus, né, apesar de muitas falhas. E a gente vê que conhecer esses princípios, quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo colocar em prática os princípios de Deus, melhor. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Temos aqui algumas meninas que são do grupo da Fã Educadoras, e algumas assistiram,
na terça-feira passada, outras que perderam estão aqui conosco. Quem sabe vocês têm alguma pergunta para fazer, aproveita a oportunidade, aí nós temos poucos minutos para isso. Mas se não tiverem, nós podemos depois conversar, né, lá no grupo, e nos grupos a gente pode trocar algumas ideias, trazendo algumas questões que talvez a Natália possa nos ajudar depois, num áudio, né, uma resposta posterior. Mas eu quero agradecer muito e convidar a Natália, então, a fazer uma oração finalizando esse nosso encontro privilegiado. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pela oportunidade. Foi uma bênção para mim também poder deixar isso mais vivo também. Quando a gente compartilha, a gente também é muito abençoado, né? E é isso. Cada uma numa fase, né? Mas Deus com certeza vai abençoar todas nós. E Ele sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Todos os dias. Vamos orar, então. Querido e amado Deus, reservamos um espaço do nosso domingo, com tantas outras coisas para fazer, mas ao pararmos, para separarmos esse tempo para estudar mais da tua palavra, para aprender mais sobre os teus princípios, na forma como a gente conduz a nossa família rumo ao céu, a gente pode ouvir a tua voz. A gente pode ouvir a tua voz falando no nosso coração também, mostrando o caminho que devemos andar. O Senhor sabe, Pai, o Senhor esteve aqui nessa terra, o Senhor segura as nossas lágrimas muitas vezes, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor fala a nossa mente ao nosso coração, porque o Senhor é um Deus real, é um Deus que está perto, é um Deus que ama, que cuida. E o Senhor nos deu essa missão tão nobre, tão maravilhosa, tão sublime, Pai, tão grandiosa, de educar nossos filhos nos teus caminhos e de também conduzir ao lado do nosso esposo o nosso lar até a eternidade. Somos espelhos para muita gente e a gente pede que o Senhor, teu Santo Espírito, habite em nossa casa, habite em nossos corações, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor nos lapide como esposa, como mulheres, como mães, como cidadãs do teu reino, que o Senhor também cubra de forma muito especial os nossos esposos, que eles continuem sendo servos do Senhor, não somente fora do lar, mas também dentro de casa e na educação dos nossos filhos. Que os nossos vínculos conjugais sejam sustentados pela tua forte mão, que nada, nem ninguém, nenhuma potestade ou principado tenha poder sobre o nosso lar, Pai. Entregamos em tuas mãos os nossos filhos, eles são teus, Pai. E no dia que o Senhor voltar, nós queremos devolvê-los a ti. E por isso pedimos que hoje, e em todos os dias que aqui estivermos, o Senhor tome em suas mãos, que Satanás não tenha poder sobre eles, Pai. Que o Senhor blinde a mente deles, os ouvidos, os sentidos, tudo, que eles estejam guardados no teu Santo Espírito e pelos teus santos anjos, que onde eles pisarem, que eles possam refletir a tua luz, e que as pessoas, ao olharem para o nosso lar, possam ver a ti, possam ver o teu sorriso, possam ver o testemunho de uma família bem ordenada, bem cuidada, uma família saudável, que anda nos teus caminhos e que espera em ti o cumprimento de todas as promessas. Que a angústia, que as ansiedades, elas não tenham poder para nos dominar, Pai. Muito pelo contrário, que andemos na tua paz, que andemos na confiança de que o Senhor nos vê, nos carrega sobre os teus braços poderosos de amor e que o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Que a gente não tema o futuro e que a gente se sacrifique sim, Pai, para dar o nosso melhor enquanto aqui tivermos oportunidade. Que possamos todos os dias receber da tua forte mão e do teu abraço toda a recompensa que precisamos. E que se aqui a gente não vê o fruto do nosso penoso trabalho, nós temos que a gente tenha a certeza de que na eternidade nós veremos. Esteja conosco durante essa semana que se iniciou, vá à nossa frente, lutando as nossas batalhas, porque é o Senhor quem luta pela gente. Então vá à nossa frente, Pai. Que onde estiver alguma intenção diabólica, que o Senhor derrube por terra, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso Pai de amor, o Senhor é tudo que temos e tudo que precisamos para caminharmos nesse mundo. Esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém.
Então, muito obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Tchau, Natália. meninas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Então, até tchau. o próximo, primeiro Obrigada. domingo do mês de junho, teremos mais uma live, viu? Tchau. Amém. Tchau, tchau.